nossa rosal, é o pó de informal, é o tal que nos chega, é o pó de arroz, não faz nenhum mal, é até bestial, sempre coloquial, é o pó de arroz do nosso rosal, é um pó de informal, é o tal que nos chega, é o pó de arroz. Pó de Arroz, a cultura do dia-a-dia com o 23 milhas. Bem-vindos à quarta edição do Pó de Arroz. Hoje vamos falar sobre o Ilustração à Vista, que decorre já do 3 a 6 de maio em Ilhavo, na Gafanha da Nazaré e na Vista Alegre. Temos connosco o Gustavo Ciríaco, ele que é o coreógrafo responsável pelo cortado por todos os lados, aberto por todos os cantos. Tive que recorrer à cábula porque digo sempre cortado por todos os cantos, aberto por todos os lados, engano-me sempre no fundo, e Aranis Garcia Silva, da produção da 23 Milhas. Bem-vindos, obrigada por estarem hoje aqui comigo. Eu vou começar, se calhar, pelo Gustavo, que está aqui. Nós estamos a gravar isto, portanto, 2 dias depois do Gustavo chegar. Primeiras impressões até agora de Ilhavo. Tem estado na Casa da Cultura, não é? Sim, eu tenho. Eu não conheço ainda a cidade de Ilhavo, né, os arredores. No entanto, eu conheço aqui o Centro Cultural cada vez melhor. E curiosamente, ele tem um formato que me lembra um barco, né? Uhum. E aí, ilustração à vista. Eu sou muito, né, como eu estava falando antes, eu gosto muito do poder que as palavras têm de gerar imagens. Uhum. E estou num lugar que parece um barco, para um evento que se chama Ilustração à cargueiro, Vista. neste caso, não é? Um cargueiro, Sim. exatamente. Uma arca, né? Uhum. E então eu estou vendo a ilha a partir desse ponto de vista. Uhum. Para o cortado por todos os lados, aberto por todos os cantos, e explicar que o Gustavo vem muito mais cedo, os espetáculos são só dia 4 e 5 às 8 da noite, já inseridos no Ilustração à Vista, mas veio mais cedo precisamente porque há uma oficina a decorrer antes do espetáculo que vai incluir a comunidade nesse mesmo espetáculo. O que é que Ilhavo vai contribuir para, ou seja, o que é que vamos retirar de Ilhavo e das pessoas para o cortado? Vamos chamar-lhe assim para resumir. Sim, a gente gosta de chamar de cortada aberta, Ok. né? Porque são 2 verbos que são importantes, né? De cortar, e ao mesmo tempo que quando você corta uma superfície, você abre. Aí aqui é um espaço muito interessante porque ele é todo cortado, mas aberto para todos os cantos. Por ser, sobretudo, um centro cultural, um centro de passagem, de encontro, de intercâmbios. E a ideia de envolver participantes locais, né? É que é um projeto que ele precisa de um número de pessoas para ativar um passeio. Um passeio que a cada vez se instaura uma vista. E desse lugar que se vê, algo é visto. Então, como que é um espaço gigante, né? Essa multiplicidade de olhares, sobretudo de olhares locais, nos interessa bastante. Porque nos faz ativar o espaço, mas também um espaço de nós que estamos descobrindo e de outras pessoas que já o conhecem, esse espaço já tem uma certa familiaridade. Então é esse casamento de vários olhares. E cortado e aberto cortado por todos os lados, aberto por todos os cantos, eu próprio tenho. Sim, sim. me Está complico. arrependido do nome que escolheu, não é? Não. Eu gosto de um nome que seja vivo, né? Que leve um tempo, que ele em si já instaure uma situação. E que desafie, não é? Que desafie. Uhum. E a ideia, esse nome vem porque um edifício, a ideia de tomar o edifício do centro cultural, o edifício de um teatro, o edifício de um museu, como se fosse uma escultura. E como numa escultura, a gente não vê só de um ponto de vista. A gente vai descobrindo o melhor ponto de a ver, né, de ver a escultura. Então é o mesmo espírito de chegar num lugar como esse e ir descobrindo como a cada ponto esse espaço se apresenta para mim, né, com os outros de uma maneira diferente. Então é uma espécie de escultura expandida. Uhum. Então, se o teatro fosse uma escultura e eu fosse descrever essa escultura, seria cortada por todos os lados, mas aberta por todos os cantos. Pegando por aí e aproveitando o facto de Ilustração à Vista, aproveitando não, é tudo propositado e nada acontece por acaso. O Ilustração à Vista é um evento que desenha
o território. É precisamente esse o slogan, chamemos assim, do Ilustração à Vista, e que no fundo tenta desenhar a cidade, ver a cidade por outras perspectivas que não estamos habituados a ver. E a ilustração está tudo nisto, está toda nisto. No teatro, na música, em imensas coisas em que nós não a assumimos imediatamente. O Gustavo tem um longo trabalho ao desenhar cidades. Aliás, eu tenho aqui também na minha cábula. O Gustavo gosta do que cada obra faz brotar como possibilidade de mundo. E no mundo também podemos englobar a cidade. Como é que vê isto de desenhar uma cidade através da arte? Ótima pergunta. Nós vivemos em cidades, uma boa parte da população, né? E as cidades, cada vez mais, elas se tornam o resultado de um desenho. Um desenho inicialmente executado numa mesa, né? A mesa de arquiteto, e que ela é bidimensional e que ela se torna tridimensional no momento que ela começa a existir. E no momento que ela começa a existir, ela começa a ser atravessada pelas pessoas. Então, é um desenho, né? Que é uma folha, e que depois ele vira um... Você puxa os vértices, Sim, né? como aquele jogo em que até vestíamos as pessoas. Exato, exato. Sim. E esses espaços aqui eles vão ser, por sua vez, acolhedores de acontecimentos, de fatos importantes, né? Vai de tudo que um espaço pode acolher, né? E se tornar cada vez mais um lugar. Então, a minha relação com a cidade vem de ver como que a princípio, uma ficção, né? Porque um desenho é uma ficção, ele é uma inauguração de um espaço. E como que esse espaço imaginado se torna um espaço concreto. E só que, como todo plano, ele falha. Falha não no sentido de fracasso, mas falha porque, como a água que cai e escorre para vários lugares. Porque se altera. Porque se altera. Porque é matéria. Né? Porque, como toda matéria, ela se encontra com outras matérias e vai se transformando. E isso que eu acho bonito numa cidade, e acho bonito nessas plataformas arquitetônicas que a gente constrói, que é essa troca, essa confluência, convergência e também divergência. Porque tem espaços que você sente logo de cara que alguém chegou primeiro. Ok. É por isso que, e citando mais uma vez a biografia do Gustavo, todas as suas obras tomam as cidades? Elas não tomam não só a cidade, mas uma boa parte delas toma a cidade, mas eu gosto muito de duas coisas, digamos assim, né? Que é um ponto de vista, ou seja, o ponto de fruição de um aqui e agora, né? Por exemplo, o nosso aqui é aqui. Só que esse aqui, ele é multiplicado por vários outros aquis. Aí, onde você está. Você que está nos vendo e ouvindo. E esse outro aqui se dialoga com outros aqui que estão naquela mesma casa, naquele mesmo prédio. Então me interessa um aqui e agora. E esse aqui agora, no caso da cidade, ele tem essa multiplicidade de lugares. Mas me interessa muito o ponto de onde se vê, mas me interessa muito o que se vê. Então me interessa muito coisas como panorama, horizonte, paisagem, né? E o que essas coisas me afetam e afetam as pessoas, levando, por exemplo, ao sublime, levando ao esquecimento, levando à contemplação. Imagina praia, pôr do sol. Imagina vulcão, ou imagina engarrafamento. Cada uma dessas panoramas, desses horizontes, reage com ideias prévias nossas, ideias de futuro. Então essa é como uma escultura de Rodin, que ela é torcida, né? E ela tem em si um momento de antes, um momento de agora, né? Da tomada da decisão, e um momento que é meio indefinido, que é para onde ela vai. Então esse jogo que um aqui agora, com ponto de vista, pode oferecer, é super múltiplo, mas me faz criar trabalhos que usam a cidade, como caminhadas urbanas, dentro de um elástico, ou criar paisagens em miniatura, como em Gentileza de um Gigante, que é uma peça minha que a gente faz paisagens assim, bem pequenininhas.
ou trabalhos que lidam com a convivência. Estamos aqui. E juntos aqui, o que cada um de nós, né? Aqui no caso somos 6 pessoas. Curiosamente, 3 homens e 3 mulheres. Sim, E agora está revelado tudo. está revelado. Não, tem mais 500 pessoas que estão ali atrás, mas eles Sim. estão esperando que a Ilustração à Vista comece para vir aqui ver também. Sim. Gustavo, agora perdi-me porque estava por aí. Mas ia perguntar-lhe uma coisa que é mais uma curiosidade, Sim. e não interessa tanto ao evento, mas é uma curiosidade minha. Como é que se começa na ciência política e de repente se está a fazer espetáculos coreográficos por cidades por aí? Então, o que me levou a estudar ciência política era um desejo de viajar pelo mundo, Ok. de conhecer outras culturas. Porque era um dos cursos indicados para se ter para fazer o curso de diplomacia no Instituto Rio Branco, lá no Brasil, que é um instituto muito concorrido, com uma longa história de formação de profissionais com aquele calibre, né, de saber línguas. Então tinha isso como digamos assim, como alvo, horizonte. E estava estudando para isso, estudei línguas e tudo mais. Só que no meio desse caminho eu vi uma peça de teatro, que é curiosamente uma peça que super me conecta com essa atual, que é o Cortado. Que era uma peça que chamava Farra dos Atores, que era uma peça que durante 8 horas as pessoas chegavam e corriam, entravam e saíam no mesmo lugar, falando e para um público que ficava no mesmo lugar, mas eles saíam e voltavam suados, molhados, e eles vinham falar os melhores, os mais incríveis textos da história do teatro. Durante 8 horas. Durante 8 horas. E as pessoas também assistiam durante 8 horas. Não, o público podia ficar, ele era... Era volante. Tinha pessoas que ficavam 8 horas, tinha pessoas que vinham meia hora, mas os Uhum. atores estavam ali nessa farra, exaustos, em êxtase, à beira da morte quase, da fatiga. E isso me foi muito forte. Foi uma coisa que me fez desviar um pouco e me fez pensar, de repente eu tento um pouquinho, só um pouquinho dessa farra, mas depois eu volto para a diplomacia. Se calhar andar pelo mundo é estar só no mesmo sítio também, não é? Sim, se esse sítio... A fazer isso. Se esse sítio, se você faz os 360 graus, num ponto que um ponto de vista pode, ou se não, de cima para baixo também, né? Mas eu não sei se estar no mesmo lugar, porque o que eu gosto muito quando vou para um outro lugar é entender o quão diferente aquele lugar é e quão imperceptível ele pode ser aos meus olhos estrangeiros. Tem uma coisa que, logo quando cheguei aqui em Portugal, há 12 anos atrás, quando vim pela primeira vez, e que era muito engraçado, era ser tratado por o Gustavo. Não falar... No Brasil a gente fala tudo, oi, você, o senhor, mas não fala. E a pessoa que foi me buscar falou assim, e o Gustavo? E o Gustavo fez uma boa viagem? Eu falei, que Gustavo é esse? Eu achei muito estranho ter essa figura, né? Outra que era... E isso é uma coisa que eu estava vindo para um país que falava a minha língua, né? Sim. Uma língua comum. Isso me fez, uau, existe... E muita coisa veio depois de entender, mas que não teria modo de perceber se não tivesse vindo aqui. Então é uma coisa que a cada lugar é um esforço no sentido de tentar compreender as lógicas reinantes, mas também saber que tem uma parte que não vai ser capturada, mas que se eu tenho um esforço, eu já tenho uma possibilidade, mesmo que seja por afinidade, ou construção de afinidade, ou mesmo que seja por estabelecimento de empatia. Porque às vezes vocês não falam uma língua, mas a gente chega e começa a intuir, né? A fazer apostas. Sim, até pelo tom às vezes, não é? Exato. Bem, vamos aqui a Aranis agora. Aranis, eu antes de dar de caras com a Ilustração à Vista, neste caso o ano passado, tinha muita dificuldade, aliás, nunca o faria, nunca identificaria praticamente nenhum destes espetáculos que temos no programa, a não ser as exposições de ilustração, como ilustração.
ilustração à vista, a mim, pelo menos, ajudou-me a olhar para as coisas de outra forma. O que é que tu sentes relativamente a isto, de ilustração à vista, nos ajudar a ver desenhos, não é desenhos, mas novas imagens numa cidade que nós já conhecemos tão bem? Bom, este programa tem mesmo esta característica da multiplicidade de relações artísticas, por assim dizer, e não pensar a ilustração simplesmente como um desenho e ter todas as outras áreas performativas associadas também às artes visuais. Porque no fundo também era isto um bocadinho que o Gustavo estava a dizer. O teatro, a dança, a música, muitas vezes contam-nos histórias e é nessas histórias, nesses desenhos mentais que se criam na cabeça de todos nós, que existe este imaginário da arte, do território, da cidade, do mundo em que vivemos. E é isso que queremos fazer com este festival, trazer para o palco algo que habitualmente nós vemos pela cidade desenhado, algo que nós vemos num prato da Vista Alegre desenhado, e no fundo trazer essa relação, trazer também este pensamento, esta intuição de o que é a arte e de como é que todas as formas de arte se relacionam para o palco tradicional, e às vezes nem tanto, porque como no caso do Cortado, que vamos ter a Casa da Cultura transformada num grande percurso e não só aquele auditório que muita gente já conhecerá. E o Ilustração à Vista é isto, é a exploração de todo este território de Ilhavo, Vista Alegre e Gafenha da Nazaré, e das formas como todos nós na arte e na cultura nos podemos relacionar, às vezes por estas ligações invisíveis, estes desenhos mentais que construímos. Já vamos olhar um bocadinho para todo o programa, mas perguntar aqui a propósito deste percurso que a Aranis disse muito bem que estão a fazer, e, aliás nós já vos vimos, nós e não só, todas as pessoas que passavam ontem pela rua vos viram experimentar várias coisas aqui na praça, no exterior da Casa da Cultura e também por dentro. Vocês ainda não sabem muito bem onde é que vão fazer, é por toda a Casa da Cultura? Então, a gente já tem desde que nós chegamos aqui, tem sido muito inspirador, né? Continuar o processo. É um processo que já começou ano passado, mas que aqui tem uma clareza de linhas, de estrutura, e que nos fez avançar bastante no trabalho. Então, nós já sabemos por onde nós vamos passar, mas isso é um segredo, para que, né, as pessoas venham aqui. Mas a ideia é de que seja menos um trajeto prévio, que você saiba previamente, mas sim que você descubra. Porque uma coisa que a arquitetura tem, que ela é um caminho. Só que como um caminho, se você anda muitas vezes por ele, você passa mesmo que conhecer, você passa a desconhecê-lo bastante, porque você não atenta para ele. E com essa ideia de percurso, a gente quer justamente aproveitar o que uma arquitetura consegue oferecer em termos de sensações, mas aproveitando que a gente vai estar junto, né? E como que esses são territórios, como você falou no início, né? Dessa ideia de desenhar os territórios, mas descobrir esses territórios tem territórios que estão desenhados, mas tem territórios que são desenhados pelo momento, pelas pessoas que ocupam, né? Como, por exemplo, agora, não sei se vocês estão ouvindo, tem um barulho ininterrupto, né? Sim, sim. Que vem ali da cafeteria. Ele já faz parte do nosso. Entretanto, ele é uma trilha sonora. Se eu desligar, tirar a tomada, vai criar uma lucidez disso, né? E talvez a gente ouça lá atrás outra trilha sonora. Portanto. Exatamente, porque são camadas. Então essa ideia de percurso que a gente vai ter aqui é um pouco ter essa sutileza de mudança de lugar, mudança de ponto de vista, e como que a arquitetura influencia a gente. Curiosamente, quando a gente estava lá fora, né, e isso não é sempre que acontece, praticamente a gente foi abordado por pelo menos mais 10 pessoas.
curiosas para saber o que era aquilo. Desde o menino que estava jogando bola, a senhora que estava passando com um bebezinho, que inclusive começou a brincar com um elemento que a gente usa no trabalho, que são umas varetas. E uma senhora com abacaxi também, um outro com então já tem gerado bastante curiosidade, justamente porque no momento que você muda alguma coisa, como na tua casa, alguém muda o vaso de lugar. E você assim, alguém andou aqui, alguém mexeu aqui, né? Porque é uma organização espacial. Então a gente faz uma coisa e tem algo mudou. Só que nisso que eu constato que mudou, mudei eu também. Então esse é o jogo que a gente quer. Portanto, até a nossa rotina Convidar. e as nossas coisas têm um desenho que nós já conhecemos, não é? Exato. É muito curioso. Aranis, vamos falar sobre o programa. O que é que temos para ver de 3 a 6 de maio? Bom, vamos ter muita coisa para ver. No dia 3 arrancamos com oficinas, uma oficina do Vasco Mourão, que se chama Ilhavos, que vai ser, este dia 3 aliás é sobretudo para o nosso público escolar, também é uma relação em que estamos a investir. E às 14 horas vamos ter o espetáculo Arvorecer, da Catarina Fernandes e da Sónia Barbosa, no Laboratório das Artes da Vista Alegre, um espetáculo de teatro com 2 intérpretes, em que uma dá a vida e o corpo a um menino e em que se conta a história e a relação desse menino com uma árvore, ao mesmo tempo que vão sendo desenhados, e aqui entra a ilustração, todos os cenários que constituem este imaginário e esta história do menino que não queria crescer e não queria abandonar a árvore. Avançamos depois para sexta-feira, 4 de maio, agora na Fábrica das Ideias, na Gafanha da Nazaré, também a partir das 10 e para público escolar, com o espetáculo da Companhia Caótica, que é o Crevecher, em que mais uma vez se conta a história, e esta ilustração à vista tem esta dimensão também autobiográfica dos espetáculos e esta relação do eu e destes percursos que fazemos ao longo da vida e que no fundo também são o desenho de nós próprios. Este crevecer, este crescer e envelhecer, esta relação que temos com o mundo ao longo das várias etapas da nossa vida e pronto, no fundo é isto. O espetáculo será às 10 da manhã para público escolar. Voltamos a ter sessões também do Arvorecer para público escolar outra vez, na sexta-feira. Às 8 horas estaremos então aqui na Casa da Cultura, faremos este movimento, esperemos também que as escolas nos acompanhem, da Gafanha à Ilhavo, para chegar aqui ao cortado por todos os lados, aberto por todos os cantos, que será às 8 da noite, este horário normalmente de jantar, mas que queremos que todos acompanhem connosco esta viagem, este percurso que estamos agora mesmo já a desenhar. A partir das 9h30 teremos no Largo da Vista Alegre um espetáculo internacional, Sonhos de Aranha, da Companhia Ituque Pintas, em que o Borja González, que é um artista plástico, que desenha sobre areia, faz desenhos, conta também uma história na areia e na efeméride da areia, através da projeção Dá-lhe essa vida, acompanhado por música ao vivo. Será um espetáculo diferente que convidamos toda a gente a assistir, em que o Largo da Vista Alegre, à semelhança do ano passado, ganhará também um outro sentido, não é? Aquele espaço que conhecemos como, às vezes até de postal, quando falamos de Ilhavo e do Largo da Vista Alegre, temos aquela imagem da capela e no fundo vamos dar-lhe outra estrutura e outra imagem, vamos colori-lo de outra forma nesse dia às 9h30 da noite. Avançamos para sábado com mais uma sessão deste Crevecher, agora para público geral, por assim dizer. A partir das 15 horas inauguraremos as tradicionais, ou o que será mais tradicional na ilustração, as exposições no Museu da Vista Alegre, também nosso parceiro neste evento. As exposições estas que estarão patentes depois até 30 de setembro. E às 5h30 voltaremos a Ilhavo, à Casa da Cultura, desta feita a nossa galeria de exposições, para inaugurar
a exposição do João Carlos, que é ilustrador, desculpem, também de Ilhavo, bastante conhecido. Repomos o Cortado no sábado à noite e às 9h30 teremos Miramar, um concerto também ilustrado, o concerto que junta Frankie Chaves e Peixe, dois nomes bastante conhecidos da música portuguesa, com imagens e com uma projeção ao vivo, e esta construção, esta relação de como um concerto de música muitas vezes não é apenas um concerto, e todas estas mapas mentais que criamos, poderá estar alguém numa outra regi a criar mais mapas para nós. Às 23 a festa vai continuar agora no Jardim Henriqueta Maia, também nesta lógica de território e de espaço público, que temos tentado implementar e de usufruir e fazer que todos usufruam, com umas marionetas gigantes, este também é um espetáculo internacional, com umas marionetas gigantes bastante coloridas e a dar esta cor à ilustração à vista. Seguimos para domingo e para terminar, às 17h30, uma visita orientada à instalação do Vasco Mourão, que também estará connosco a partir da próxima semana, e às 18h, Entre Mundos, da Companhia Pia, que tivemos connosco também no ano passado, as marionetas gigantes que dão vida ao Jardim 31 de Agosto a partir das 18h, e de uma forma resumida, também como estas formas animadas são uma outra dimensão da ilustração, no fundo, a dar vida a estes bonecos gigantes. Obrigada, Aranis. Além disso, vamos também ter algumas oficinas que podem, de resto, consultar no programa, que está disponível no site do 23 Milhas e também nas redes sociais. Para terminarmos, eu vou pegar aqui numa frase do Gustavo, para vos colocar uma questão aos dois, sendo que a ilustração à vista é um convite para o encontro nos espaços públicos, e que o Gustavo diz que as suas obras conversas, nas suas obras conversas, o encontro é rei. Qual é a importância de nos encontrarmos para celebrar o território e a cultura? Porquê é que é tão importante que o façamos? Começamos pelo Gustavo, já vamos a Aranis. Ou Gustavo. Então, é muito curioso que quando usei essa palavra, né, o encontro é rei, tem um quê de Bahia, porque é uma maneira como as pessoas falam, ô meu rei, né, é uma maneira de tratar o outro como realeza, né, como ouro, é ouro. Mas curiosamente, e vou pegar agora um baiano, que é o Caetano Veloso, que ele fala que de perto ninguém é normal. Ninguém é ninguém mesmo. Então, no encontro, ele para mim é tão importante porque uma série de assunções que a gente faz de um lugar, de uma cultura, de uma etnia, de um grupo de pessoas, ele é posto em questão pela proximidade. E esse jogo de proximidade e distâncias que marca a convivência, os conflitos. E agora no momento, aí não posso esquecer meu passado de cientista político, um momento em que, historicamente, temos as duas Coreias se encontrando, né? E tem uma linha no chão que fala aqui é meu, aqui é teu. E um pula uma linha e fala, agora você chegou. Agora o outro pula de volta a linha e agora você chegou. Mas é uma linha, uma convenção. Então, o que existe de fato não é linha, porque linha é o encontro, a consideração de estarmos no mesmo lugar. Então, para mim, em última instância, o teatro, né, e a dança, o lugar da arte, é a criação de espaços de encontro, em que tudo que estiver envolvido estará envolvido. E é nessa percepção do que está envolvido que existe a possibilidade de reconfigurar ideias, estabelecer novas ideias e criar futuro. É aquela ideia que eu falei do Rodin. Então, por isso que o encontro é rei. Ele rege essas situações. No entanto, ele
ele pode não reger. E a gente está num momento, né, de ameaças de uma terceira guerra mundial, é isso? Né? Reinar para dividir, não é? Exatamente. Acho que é reinar para juntar. E acho, então, que é cada vez mais importante que o encontro possa ser realizado. Porque, já que de perto ninguém é normal, o anormal, que eu sou, o anormal de cada um, a gente se reconhece nessa coincidência diferente. Então, que eu acho que por isso que eu encontrei. Pois eu concordo em absoluto com o Gustavo e no fundo também esta ideia de que é na cultura e sobretudo no momento cultural, naquela ida ao teatro, naquela ida a um concerto, que muitas vezes é aquele momento de normalidade na nossa vida do dia a dia, uma vida muitas vezes cada vez mais individualizada e sobre nós próprios, e aquela semana que passa toda corrida e que parece que não tivemos tempo nem sequer de pensar fora das nossas coisas, mas é naquele momento em que juntamos os amigos, juntamos a família e vamos fazer algo em que no fundo as nossas mágoas, não é, também se quebram, e que há esta clareza também de perceber o mundo de uma maneira diferente. E acho que é um bocado isto também o que a cultura e que os promotores têm que fazer, e se calhar também esta luta que estamos a ter de o fazer não só uma vez por semana, mas esta luta do dia-a-dia, da cultura do dia-a-dia, deste encontro de todos os dias, de que não somos estes robôs que ligamos a televisão e percebemos que o mundo está todo virado, mas nem temos forma nem temos tempo, nem temos a capacidade de dar a volta a isso, e isso reflete no nosso território, essa noção individualizada, este dia-a-dia combatente sem pensamento, acaba por se refletir no território. É por isso que temos cada vez mais os problemas que temos na nossa sociedade, e aí sim a cultura terá que ser sempre uma das formas e a forma de transformação deste território, sendo que são ambas indissociáveis, não é? A cultura que temos hoje está absolutamente dependente do território em que se insere, do que as pessoas estão preparadas para viver, e vice-versa. Também essas transformações de território se fazem através da cultura e desta quase militância. Estamos a falar 2 dias depois do 25 de Abril, não é? E desta vontade de nos encontrarmos, de discutirmos, de fazermos diferente, ou de simplesmente continuarmos, porque às vezes basta continuar. É curioso que o digas, porque já me aconteceu 2 vezes este ano, e é muito raro. Eu já fui a um espetáculo e a um concerto este ano e saí de lá com aquela adrenalina muito grande, e a pensar, é para isto que eu estou cá, e é por isto que eu tenho que fazer coisas. E é como se tudo se concentrasse ali naquele momento, e quer dizer, os outros são capazes de nos dar coisas incríveis com a sua arte, e eu acho que é nestes momentos de encontro que nós temos que nos focar, quando não temos vontade de lá estar, de continuar. Isto ficou assim mais pesado agora para o final, mas acho que a mensagem é continuar. O Ilustração à Vista, 3 a 6 de maio, vamos ter concertos, performances, teatro, exposições, oficinas, uma série de coisas a que todos devem mesmo vir assistir. Muitos espaços de encontro, muitos motivos para nos encontrarmos todos, e portanto consultem o programa no site www.23milhas.cm-viva.pt ou nas redes sociais do Ilustração à Vista e do 23 Milhas, Facebook e Instagram, estamos em todas as frentes. Portanto, muito obrigada, Gustavo, muito obrigada, Aranis, foi um prazer estar convosco. Até à próxima, voltamos em maio. Pó de arroz do nosso arrozal, é o pó de informal, é o tal que nos chega, é o pó de arroz, não faz nenhum mal, é até
bestial, sempre coloquial. É o pó de arroz do nosso arrozal. É um pó de informal, é o tal que nos chega. É o pó